Professora Simone Cassiani passando por aqui com mais uma correção das atividades do PET, semana 4, de 8/6 a 13/6. Como vocês sabem, essa é a última semana desse primeiro PET, né? Depois nós receberemos outro e daremos continuidade aí às nossas atividades, ok? Então vamos começar com a correção. A primeira atividade: é comum visitarmos o médico e este informar que estamos com uma virose, ou seja, uma doença transmitida por vírus. Baseando-se nos seus conhecimentos sobre o tema, marque a alternativa que indica o nome de uma virose. Então, você tinha aí 5 alternativas, né? E a correta era a letra A, febre amarela. É a única dessas 5 doenças que é causada, transmitida por um vírus. Porque a doença de Chagas e a giardíase são transmitidas por protozoários, né? E a cólera e a sífilis por bactérias. Número 2. As doenças virais geralmente não possuem um tratamento específico, sendo ideal, portanto, a prevenção. Uma das principais formas de se prevenir contra doenças como a febre amarela e a gripe, por exemplo, é. Então, ele está te dando exemplo aqui de 2 doenças virais, né? Que não têm um tratamento específico, e ele te pergunta qual que seria a forma de prevenção, a melhor forma de prevenção. A letra A fala sobre o uso de soro, né? O soro a gente usa quando você tem, por exemplo, algum acidente com animais peçonhentos, né? Nós temos aí o exemplo do soro antiofídico, quando a gente é picado por uma cobra, e do soro escorpiônico, que é quando você sofre um acidente com escorpiões. Então, o soro não pode ser usado como prevenção de doenças virais. Letra B, o consumo da vitamina C. A vitamina C é uma vitamina hidrossolúvel, né? Isso é uma matéria do primeiro ano do ensino médio. Então, quando a gente ingere a vitamina C, né, seja através da alimentação ou a suplementação, quando você compra na farmácia, o seu corpo, na verdade, ele vai utilizar muito pouco, uma quantidade muito pequena de vitamina C. E o restante vai ser eliminado na urina, né? Só que aqui, a vitamina C, ela vai ajudar num conjunto, né, para aumentar a sua imunidade, a sua resistência e contra doenças em geral. Mas ela não é uma forma de prevenção específica para doenças virais. Na letra C, o uso de anti-inflamatório. E lá na letra E também, já adiantando, o uso de antibiótico. A gente sabe que não existem medicamentos, né, um tratamento específico medicamentoso para doenças virais, né? Antibióticos, inclusive, são usados exclusivamente para combater doenças bacterianas, né? O antibiótico é uma substância produzida a partir de fungos, mas combate apenas bactérias. Então, a letra D, que é a vacinação, seria a resposta correta, né? A vacinação é quando eles utilizam o vírus enfraquecido ou morto lá no laboratório, e quando ele é injetado na gente, né, nas pessoas, ele cai na circulação sanguínea e o seu corpo acaba, através dos leucócitos, que são as células de defesa, produzindo os anticorpos contra essa partícula viral. Número 3. Observe a figura e responda a questão abaixo. Então, é uma pessoa espirrando, né? E mostrando as gotículas saindo da boca dela, do nariz, e disseminando pelo ar. Num ambiente fechado, as gotículas de saliva eliminadas por meio de um espirro ou tosse podem contaminar as pessoas, transmitindo algumas doenças, principalmente viroses. Letra A. Quais os cuidados que as pessoas deverão ter para não se contaminarem com as viroses? Então, são os cuidados básicos, né? Os cuidados de higiene, de cuidado de contato com outras pessoas. Coloquei alguns exemplos aqui, né? Evitar ambientes fechados ou pouco arejados. Aí a gente tem também que acrescentar a questão de aglomeração, né? Hoje em dia a gente sabe bem disso, depois aí do isolamento social. Cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar, evitar tocar a boca, o nariz e os olhos, lavar as mãos constantemente com água e sabão, usar adequadamente máscaras de proteção. Letra B.
Cite algumas viroses que você conhece que podem ser transmitidas através de gotículas de saliva de uma pessoa contaminada para uma pessoa sadia. Então, assim, o vírus, ele pode estar presente nas gotas de saliva, né? E os principais são o vírus da gripe, do resfriado e o da catapora. Muita gente pensa que a catapora a gente só pega pelo contato da pele infectada, né? Com as lesões, e não, na verdade não é. Se a pessoa estiver com o vírus da catapora, ela transmite através do ar também, pelas gotinhas de saliva. Número 4. Por que os vírus são considerados parasitas intracelulares obrigatórios? Então, a gente tem que lembrar que o vírus é uma estrutura, né, da natureza, ele não apresenta uma célula, né, com membrana, citoplasma e tudo mais, então por isso que não são considerados seres vivos. E para eles sobreviverem e conseguirem se reproduzir, eles só conseguem se for dentro, né, no ambiente intracelular. Então, eu coloquei aqui, por não apresentarem uma estrutura celular, os vírus só apresentam atividades metabólicas e reprodução quando estão dentro de uma célula hospedeira. Assim, ele utiliza todo o aparato celular, as moléculas e a energia dessa célula, né, para fabricar centenas de cópias dele mesmo. Número 5. Certos agentes infecciosos são formados apenas por material genético protegido por uma cápsula de proteína. Esses seres só conseguem se reproduzir quando invadem uma célula e utilizam suas estruturas, terminando por destruí-la. Esses agentes são... Então, quando ele fala lá da cápsula proteica, é o capsídeo do vírus, né? Quando ele fala do material genético, é o DNA ou o RNA do vírus. E eles só vão conseguir se reproduzir dentro da estrutura celular, dentro de uma célula hospedeira. Então, somente os vírus têm essas características citadas no enunciado aí. Número 6. Elabore um folder com as principais informações do Covid-19. Letra A, forma de contágio. Letra B, formas de prevenção. Então, o folder, a primeira coisa que a gente tem que pensar é nesse gênero textual, né? O folder geralmente é uma folha dobrada em 2 ou 3 partes, né? E vai conter aí informações sobre um determinado assunto, sobre um determinado produto. Aí vai depender do uso do folder, né? Aqui ele pede para fazer o folder do Covid-19 e eu coloquei aqui como exemplo, né? Se a gente tivesse como imprimir e dobrar, ficaria mais ou menos desse jeito. Então, no centro eu coloquei um desenho, né, uma imagem real, uma ampliação aí de microscopia eletrônica do SARS-CoV-2, que é o nome, né, oficial do vírus. O nome coronavírus é um nome popular, né, que se criou. Ele tem esse nome de coronavírus porque as proteínas que saem, né, e partem da estrutura viral lá do capsídeo para fora, dão a impressão dele parecer com um sol, parecer com uma coroa, né? E do lado esquerdo eu coloquei como ocorre a transmissão, então toque ou aperto de mão, tosse, espirro, gotinhas de saliva, secreção e objetos contaminados. E as formas de prevenção do lado direito, né? Evitar convive com pessoas doentes, cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar, evitar multidões e aglomerações e lavar bem as mãos. Então, a gente finaliza aqui, né? Vamos esperar o próximo PET aí para a gente ver quais atividades nós teremos que fazer também. Espero que vocês estejam bem, se cuidando e vamos torcer para que logo, logo a gente esteja junto novamente.